Você já se hospedou em um lugar e sentiu que não estava sozinho, mesmo estando sozinho? Eu nunca tinha acreditado nisso até aquela noite. Tudo começou quando decidi viajar sozinho para uma cidade pequena no interior. Um feriado prolongado, pouca grana e muita curiosidade. Encontrei uma pousada antiga, com preços baratos demais para serem reais. Perguntei sobre os quartos disponíveis e o dono, um senhor magro de olhos fundos, hesitou antes de me entregar a chave. Quarto 6, disse ele, baixinho. Não é recomendado. Ri, achando que era apenas charme ou superstição do interior. Não tem problema. Vou ficar com ele. O quarto 6 ficava no final do corredor, no segundo andar. A porta era pesada, rangia ao abrir e o cheiro de mofo se espalhava pelo ambiente. Havia uma janela alta, cortinas pesadas e uma cama antiga com lençóis limpos, mas amarelados pelo tempo. Nada parecia fora do normal. Durante o dia, explorei a cidade. Quando voltei, o quarto estava quieto. Quase. Enquanto desempacotava minha mochila, ouvi um leve rangido vindo do corredor. Parecia que alguém caminhava para o quarto ao lado. Deve ser outro hóspede, pensei. Quando me sentei na cama, senti algo diferente. O ar estava pesado e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada minuto. Mas tentei ignorar. A noite chegou rápido. Apaguei a luz e me deitei. Minutos depois, acordei abruptamente. Um som de telefone tocando cortou o silêncio. Estranhei, porque eu não tinha levado o celular, apenas meu notebook que estava desligado. O telefone continuava tocando. Era antigo, de disco, com um barulho metálico e insistente. Peguei o fone. Uma voz fraca e arrastada sussurrou. Você não deveria ter aberto a porta. Engoli seco. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a voz firme. Silêncio. Apenas o toque continuava. Coloquei o fone no gancho. Tremia. Tentei dormir de novo, mas tudo parecia anormal. O quarto estava frio demais, como se o inverno tivesse invadido sozinho. As cortinas balançavam, mas a janela estava fechada. Então percebi, havia outra presença. Senti passos no quarto. Passos leves, quase inaudíveis, mas que iam de um canto a outro. Levantei a mão para acender a luz, e a lâmpada piscou antes de apagar completamente. Não, murmurei, impotente. O silêncio voltou, pesado, esmagador, até que ouvi uma respiração ao meu lado. Eu estava sozinho, mas alguém respirava bem perto de mim. A porta do quarto se abriu sozinha. Uma sombra alongada entrou, deslizando pelo chão. Parou diante da cama. Não tinha rosto, só um contorno humano. Um frio intenso percorreu meu corpo e meu coração quase parou. A sombra aproximou a mão da minha testa. Um arrepio percorria a minha espinha. A voz do telefone ecoou novamente, desta vez diretamente na minha mente. Você vai ver. Na manhã seguinte, não havia nada. A luz do sol entrava pela janela e a pousada parecia comum. Fiquei aliviado, pensando que tudo não passava de um pesadelo. Mas a cada noite, o mesmo ritual se repetia. 3h03, telefone antigo, passos, sombra. No quarto dia, tentei enfrentar a situação. Permaneci acordado, esperando a sombra aparecer. E ela veio, como sempre, mas agora mais próxima, mais concreta. Eu podia sentir o cheiro de mofo e ferro. Ela não se sentou, não se moveu, apenas me encarou, como se estudasse cada reação minha. Percebi algo estranho. A sombra repetia meus próprios movimentos, como um reflexo invertido. Levantei a mão, e ela levantou a dela. Inclinei a cabeça, e ela inclinou. Era eu, mas não eu. Uma versão sombria, distorcida, com os olhos completamente negros. Entendi então. O quarto 6 não era apenas um quarto. Era um portal para uma dimensão paralela, onde existiam versões de cada hóspede que ousava entrar. Aquelas versões estavam presas, condenadas a repetir cada noite eternamente. Tentei sair do quarto. A porta estava trancada. Gritei por ajuda, mas ninguém respondia. O corredor desaparecera, substituído por paredes lisas, brancas e infinitas. Eu estava dentro do quarto 6, e ele não me deixaria ir. As vozes do telefone agora vinham de todos os lados.
Cada linha dizia algo diferente, mas todas repetiam uma coisa: você não deveria estar aqui. Horas, ou talvez minutos, se passaram. O quarto mudava de forma. As paredes respiravam. O espelho antigo mostrava meu reflexo gritando, mesmo que eu permanecesse em silêncio. A sombra aproximava-se mais a cada instante, e eu percebi que a única maneira de sobreviver seria enfrentar aquilo. Levantei-me, encarei a sombra e perguntei: o que quer de mim? A resposta veio em silêncio absoluto. Mas quando olhei para o espelho, vi algo horrível. Eu mesmo sentado na cama, imóvel, os olhos negros, esperando que outro viajante entrasse no quarto 6. A porta finalmente se abriu. Corri sem olhar para trás, e parecia que todo o corredor da pousada se estendia infinitamente. Cada quarto era igual, cada sombra igual, até que despertei, novamente no quarto 6, como se nada tivesse acontecido. E então entendi. Uma vez que você entra no quarto 6, nunca está realmente sozinho. Ele nunca dorme. E você também não. Eles dizem que você não pode se jogar de um lugar que você ama. Mas eu sei a verdade. O dia em que a minha casa tentou me convencer a saltar do penhasco, eu percebi que o que nos mata não é o que está morto. É o que nunca deveria ter sido construído. Eu me chamo Daniel e eu sou arquiteto. Eu sou o tipo de pessoa que não acredita em nada que não possa ser medido ou calculado. Para mim, só existe o que é sólido: concreto, aço, vidro. E foi com esses materiais que eu construí o meu sonho, a Casa do Penhasco. Era assim que eu a chamava. Ela ficava no ponto mais alto e isolado da costa. Uma obra-prima modernista. Paredes de concreto aparente, linhas limpas e janelas que iam do chão ao teto. Quase 30 metros de vidro voltados para o Oceano Atlântico. Ela não era apenas uma casa, era uma declaração. Uma declaração de que eu tinha vencido, de que eu podia dominar a natureza com a beleza da minha criação. Eu passei 2 anos da minha vida supervisionando cada metro de construção. Ela era perfeita. A primeira semana foi um êxtase. Eu acordava com o nascer do sol dourado explodindo sobre o oceano e bebia café na varanda, sentindo o vento salgado no rosto. Mas foi nessa mesma primeira semana que tudo começou. O som. Não era alto, era um zumbido. Uma frequência baixa, constante, que parecia vibrar no meu peito. Eu pensei que fosse o vento soprando sob as fundações, ou talvez um problema com a rede elétrica. Eu desliguei o disjuntor principal. O zumbido continuou. Eu desci até a base do penhasco. O som vinha de baixo, das profundezas da rocha. Era um som orgânico, como se a terra estivesse respirando. Era o som mais solitário e aterrorizante que eu já tinha ouvido. Eu tentei ignorar, mas ele se tornou o meu novo silêncio. Ele estava sempre lá, martelando no fundo da minha mente. E com o zumbido veio a sensação. A vertigem. Eu sou um homem saudável, nunca tive medo de altura. Mas na casa do penhasco, a vertigem era uma presença constante. Eu podia estar sentado no sofá, com os pés no chão, e o meu estômago despencava. Era como se o chão estivesse sempre se inclinando, me puxando para os enormes painéis de vidro. E a vista, aquela vista que eu tanto amava, se tornou ameaçadora. O oceano parecia uma boca aberta, me convidando a cair. Eu comecei a ter pensamentos estranhos. Não pensamentos sobre a morte, mas sobre o salto. Era diferente. Não era sobre querer acabar com a dor. Era sobre querer a liberdade. O zumbido parecia sussurrar na minha mente que, lá embaixo, no choque contra as rochas, havia uma paz que o mundo lá em cima não podia me dar. Que eu era um pássaro, e a casa era a minha gaiola, e que a única saída era a queda. Eu comecei a me afastar das janelas. Eu, o arquiteto que projetou a casa inteira para celebrar a vista, passei a cobrir os painéis de vidro com lençóis grossos. Eu vivia na escuridão, no centro da casa, onde a força da atração parecia mais fraca. Eu sabia que estava ficando louco, mas a loucura era um preço que eu estava disposto a pagar para não ceder àquela vontade insana. Eu me tranquei no meu escritório e comecei a pesquisar. Não sobre lendas urbanas ou fantasmas. Eu pesquisei a história geológica e a antropologia daquela região da costa. E foi aí que eu encontrei
em um livro obscuro de folclore regional, falava sobre uma tribo esquecida que considerava aquele penhasco um lugar sagrado, mas de uma maneira terrível. Eles o chamavam de o dedo do gigante. E acreditavam que a rocha era um ser vivo, uma entidade antiga que dormia. E para mantê-lo adormecido, eles ofereciam sacrifícios. Não sacrifícios de animais, eram pessoas. Eles acreditavam que a morte pela queda liberava a alma de uma forma pura, alimentando o dedo. O livro dizia que, se a área fosse perturbada, a entidade acordaria e usaria a mente dos vivos para completar o que a tribo havia parado de fazer. O ritual de alimentar o abismo. O meu coração gelou. A minha casa, a minha obra-prima de vidro e concreto, não era uma declaração de vitória. Ela era um altar, um condutor perfeito. A sua estrutura minimalista, com aquelas enormes janelas abertas para o precipício, era a armadilha mais sofisticada que eu poderia ter construído. O zumbido se intensificou. Ele se tornou uma batida. Tum, tum, tum. Como um coração gigantesco pulsando sob as minhas fundações. Eu podia sentir o concreto tremer. Eu comecei a ouvir as vozes de novo, mas desta vez não eram apenas sobre o salto. Eram vozes de desespero, gritos mudos, ecos de pânico. Eu estava ouvindo os sacrifícios. Eu estava ouvindo as pessoas que se jogaram, ou foram jogadas, ao longo dos séculos. O que me assustava não eram os espíritos, mas a fome. Uma fome antiga, pura, vinda da terra, que eu tinha despertado. Eu tentei vender a casa. Contratei um novo corretor. Ele veio, olhou a casa, elogiou a arquitetura. Ele passou a mão na janela de vidro. Vista de tirar o fôlego, Daniel, mas confesso me dá um pouco de vertigem só de olhar. Eu senti um arrepio. Ele sentiu. A entidade estava se espalhando. Uma manhã, eu acordei e vi que a cama estava muito perto da janela. Muito. Eu tinha certeza de que a tinha deixado no centro do quarto. Eu me convenci de que tinha a movido enquanto dormia. Mas quando eu olhei para a porta, eu vi as minhas pegadas. Elas não iam da cama até a porta. Elas iam da cama até a janela e voltavam. Eu tinha andado até o limite. Eu tinha olhado para baixo. E eu não me lembrava de nada. Eu não podia mais confiar em mim. Eu sabia que, se ficasse ali, em algum momento, eu seria apenas mais uma oferta. Mais um corpo a ser engolido pelo mar e pela rocha. Eu tentei fugir. Eu peguei as chaves do carro, mas quando cheguei na porta, a maçaneta estava gelada e parecia estar fundida. Eu empurrei, puxei, gritei, mas a porta não abria. Ela estava presa. Não por uma fechadura, mas pela vontade da casa. Eu corri para a cozinha, peguei uma cadeira e arremessei contra o enorme painel de vidro. Um som de impacto e a cadeira ricocheteou caindo no chão. O vidro nem sequer rachou. Eu tinha projetado a casa para ser indestrutível, à prova de furacões. E agora, a minha própria criação era a minha prisão. O zumbido agora era um rugido. O ar estava pesado, elétrico. Eu podia sentir o cheiro de ozônio e terra molhada. Eu sabia que o ritual estava no seu clímax. A entidade estava faminta, e o meu desespero era a cereja do bolo. Eu me arrastei para o centro da casa, chorando, implorando. Mas a força da atração era como um ímã. Eu peguei o telefone. Com as mãos trêmulas, eu liguei para o único número que eu conseguia pensar. O número que eu zombava na internet. O número dos Warrens. Eu não sei quem atendeu, eu só consegui gritar. Eu disse que era a casa do penhasco. Eu disse que eu precisava de ajuda. Eu disse que eu não queria pular. A voz do outro lado estava calma, profissional. O senhor precisa nos dar o seu endereço completo. E fique longe das janelas, senhor. Longe das janelas. Era fácil falar. Eu estava de 4 no chão. E a cada batida do coração da terra, eu era arrastado 1 centímetro mais perto da sala de estar. Eu olhei para cima e vi a paisagem através do vidro. A vista era linda, tão linda que doía. E lá, no meio do oceano, eu vi uma sombra escura. Uma coisa que parecia fumaça, mas que se movia com a inteligência de um predador. Ela estava subindo, ela estava vindo me buscar. Eu gritei o meu endereço. Eu gritei o meu nome. E então o chão tremeu de verdade. O concreto começou a rachar ao meu redor.
A força que me puxava não era mais psicológica, era física. Eu estava sendo arrastado, e eu podia sentir o cheiro do sal do mar e da morte. Eu estava na sala de estar, e o vidro, ele estava vibrando. Eu olhei para o meu reflexo na janela, e ele não parecia assustado. Ele parecia satisfeito. Ele estava sorrindo. E no momento em que a minha mão tocou a moldura da janela de vidro, eu senti a minha própria vontade se esvaindo. Não era mais o medo. Era o desejo. O desejo de me entregar. O desejo de silêncio. E o último som que eu ouvi não foi o rugido da entidade, mas o som do vidro se quebrando. E eu... Como um pesadelo. É assim que o horror se manifesta. Você acredita que uma casa possa ter memória? Que o concreto e a madeira possam reter a maldade de um ato, transformando-se em algo vivo, faminto por mais dor. O que você está prestes a ouvir não é apenas a história de fantasmas. É a crônica de como a violência humana e o mal supostamente se fundiram, tornando uma simples casa suburbana na porta de entrada para o inferno. Esta é a lenda de Amityville, mas nós a contaremos de uma perspectiva mais sombria, investigando não o que os jornais disseram, mas o que a própria residência guardou. Tudo começou com sangue, não com sussurros, nem com portas batendo, mas com o som abafado de um rifle de alto calibre e 6 corpos dispostos em suas camas, de bruços, em plena noite, na serenidade enganosa de uma pequena cidade. A residência ficava no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, Nova York. Uma casa de estilo holandês colonial, com aquelas janelas que parecem olhos vigilantes no sótão, dissimulando a tragédia que aconteceria ali. Para a família DeFeo, parecia o epítome do sonho americano. Ronald DeFeo Sr., o patriarca, um homem de sucesso, com um pequeno império de concessionárias de carros, mas com um temperamento explosivo e um histórico de violência doméstica. Sua esposa, Louise, uma mulher que tentava manter a fachada de normalidade enquanto navegava nas tensões constantes do casamento. Eles tinham 5 filhos. O mais velho, Ronald DeFeo Jr., ou Butch, como era conhecido, era o ponto central de toda a disfunção. Butch era um jovem de 23 anos. Problemas de disciplina desde cedo, uso pesado de drogas e um relacionamento de profundo ódio e ressentimento em relação ao pai. O patriarca não apenas o criticava publicamente, mas também abusava dele física e psicologicamente. A relação entre pai e filho era uma mina terrestre de rancor, financiada pela mesada generosa, mas controladora, que Butch recebia. Ele tinha acesso a dinheiro, carros e armas, mas não a autonomia ou respeito. Ele estava aprisionado em ouro. A história do DeFeo não era sobre o sobrenatural, mas sobre a implosão de uma família rica e profundamente doente. No centro dessa implosão havia uma coleção de rifles. Eram armas que o pai usava para caçar, mas que Butch, frequentemente, usava para ameaçar a própria família. O dia 13 de novembro de 1974. A noite era fria e quieta. Naquela noite, algo se rompeu. Ronald DeFeo Jr. pegou seu rifle Marlin 336 de calibre .35. Ele sabia o que estava fazendo. Não havia sinais de luta. Não havia gritos. O que é, talvez, o elemento mais aterrorizante e intrigante de toda a cena: o silêncio. Como 6 pessoas, incluindo as crianças, puderam ser baleadas no meio da noite sem que ninguém, nem mesmo os vizinhos próximos, ouvisse mais do que os tiros isolados. Às 3h15 da madrugada, Butch começou seu massacre. Primeiro, o quarto dos pais no 2º andar. Ele atirou em seu pai, Ronald DeFeo Sr., e em sua mãe, Louise, enquanto dormiam. As investigações posteriores confirmaram que os corpos estavam de bruços, o que sugere que eles estavam dormindo profundamente, ou que foram forçados a se deitar naquela posição. Em seguida, os irmãos, Mark e John, de 12 e 9 anos, respectivamente. Depois, as irmãs, Dawn, de 18, e Alison, de 13. Todos no 2º andar. Todos com um único tiro fatal, em suas próprias camas, de bruços. A cronologia detalhada dos eventos aponta para uma eficiência macabra. A brutalidade da cena, a frieza da execução e a falta de resistência levantaram a primeira onda de especulações. O que teria silenciado o alarme de 6 vítimas? O próprio Butch foi quem deu o alarme,
Horas depois, por volta das 18h30 do dia 13, ele rompeu em um bar local, o Henry's Bar, gritando que sua família tinha sido assassinada. A polícia chegou ao local e a cena era de horror total. O depoimento inicial de Booth era confuso e cheio de contradições. Ele tentou culpar um suposto assassino de aluguel ligado à máfia, alegando que o crime tinha a ver com as dívidas do seu pai. Mas a história não se sustentava. O dinheiro e os objetos de valor estavam intactos. Não havia sinais de arrombamento. Em poucas horas, a investigação se concentrou em Booth. Ele foi interrogado pela polícia. Sob pressão, desmoronou, confessando a autoria dos crimes com a agora famosa e aterradora frase: "Foi tão rápido. Uma vez que comecei, não consegui parar." No julgamento, a defesa de Booth argumentou insanidade. Seu advogado, William Weber, tentou traçar um quadro de abusos sofridos de uma mente desequilibrada. Mas a reviravolta mais fascinante e que nos conecta ao terror sobrenatural veio quando Booth começou a mudar sua história, introduzindo um elemento novo e perturbador. Ele alegou que não estava sozinho. Ele disse que vozes o tinham forçado a matar sua família, que uma força maligna dentro da casa, um ser invisível e poderoso, tinha assumido o controle de sua mente e o tinha obrigado a cometer um massacre. A promotoria, claro, descartou isso como uma tática desesperada. Booth foi considerado sã e culpado pelos 6 assassinatos em segundo grau. Ele foi condenado a 6 sentenças consecutivas de 25 anos à prisão perpétua. O mal que ele fez, segundo a lei, era estritamente humano. Mas a casa no número 112 da Ocean Avenue, ela ficou. E a sombra do massacre pairava sobre ela. A residência foi colocada no mercado a um preço incrivelmente baixo. O corretor de imóveis omitiu a história do massacre, ou pelo menos tentou minimizá-la. Mas em uma cidade pequena como Amityville, o segredo era impossível de manter. Mesmo assim, em dezembro de 1975, apenas 13 meses após o massacre, uma nova família se arriscou. George e Kate Lutz, e os 3 filhos de Kate de um casamento anterior, Daniel, Christopher e Melissa. George Lutz era um homem de 28 anos, com ambições empreendedoras e um profundo ceticismo sobre o sobrenatural. Kate Lutz, mais nova, era uma mulher devota e com uma sensibilidade um pouco mais aberta ao mistério. Eles estavam à procura de uma casa grande e acessível. A 112 da Ocean Avenue parecia ter sido feita sob medida para suas necessidades, ignorando seu passado terrível. A casa tinha sido vendida com quase todos os pertences do Giffel ainda dentro, incluindo alguns móveis e até mesmo algumas roupas. Os Lutz, apesar de tudo, decidiram que iriam tentar a sorte. Eles estavam dispostos a confrontar a história da casa, mas não o que estava por vir. Antes de se mudarem, no entanto, Kate insistiu em um detalhe que se tornaria crucial. Ela era católica devota e queria que a casa fosse abençoada. Ela convidou um padre, o padre Ralph J. Pecoraro, ou Padre Rei como ele é conhecido nos relatos. O Padre Rei chegou à casa para realizar a bênção. O que aconteceu com ele naquele dia é o primeiro evento que tira a história do reino do crime para o reino do terror. Ao entrar na casa e subir ao segundo andar, o Padre Rei foi até o quarto que Booth usava e começou a borrifar água benta. Ele não tinha terminado a oração quando ouviu uma voz masculina, grave e fria, vinda do vazio. A voz gritou: "Vá embora!" O padre disse que sentiu um tapa violento no rosto. Ele ficou aterrorizado. Suas mãos tremiam tanto que ele deixou cair a água benta. Ele saiu da casa às pressas e ligou para os Lutz, alertando-os para nunca usarem aquele quarto como dormitório, nem de dia, nem de noite. Ele não deu detalhes do que aconteceu, apenas o aviso. Os Lutz, no entanto, estavam obcecados em manter a casa. Eles atribuíram o relato do padre ao nervosismo dele. Eles se mudaram em 18 de dezembro de 1975. Acreditavam que o amor e a união da família iriam varrer qualquer sombra. Mas a sombra já estava lá, esperando por eles. Os acontecimentos se intensificaram imediatamente. Não houve um período de adaptação. O horror começou na primeira noite. Eles ouviram passos pesados e sons de arrastamento na casa. George começou a sentir um frio inexplicável. E o cheiro. Um odor doce e enjoativo de perfume velho e podre impregnava a casa, um cheiro que parecia se mover de cômodo para cômodo.
George e Kate tentavam lavar e arejar a casa, mas o cheiro voltava com uma força brutal. Era um cheiro que parecia desafiar a física e a química. Os Lutz tentaram racionalizar. A casa era velha. As tubulações eram problemáticas. O clima era traiçoeiro. Mas logo, a racionalização se tornou impossível de sustentar. As janelas. No primeiro andar, as janelas da frente eram normais. Mas no sótão, eram as famosas janelas em formato de olho. Eram janelas que sempre pareciam estar observando. Os Lutz notaram que, em certas horas do dia, a luz refletia nas janelas de uma maneira que fazia parecer que algo estava olhando para eles de dentro da casa. Os filhos de Kate, as crianças, começaram a ter comportamentos estranhos. Eles falavam sobre um amigo invisível que os visitava à noite. A filha mais nova, Melissa, uma criança de apenas 5 anos, começou a interagir com uma criatura invisível que ela chamava de George. George, segundo Melissa, era um porco que podia se transformar em um homem grande. O que assustava Kate era a precisão dos detalhes. Melissa descrevia George como tendo olhos vermelhos flamejantes, cascos rachados e um sorriso amarelo. Ela falava com ele o tempo todo, mas George nunca era visto por mais ninguém. A única exceção ocorreu uma noite, quando Kate viu, no quarto da filha, uma figura grande, escura e disforme pairando sobre a cama de Melissa. Quando Kate acendeu a luz, a figura desapareceu, mas a sua sensação de pavor se manteve. A criatura não era um fantasma infantil. Era uma manifestação de algo cruel. O quarto do sótão que o padre Rei havia alertado, o quarto onde Buta havia dormido e planejado seus crimes, tornou-se o epicentro da atividade. Os Lutz haviam planejado usar o quarto como um depósito, mas o aviso do padre e o frio intenso que emanava do cômodo os impediram de entrar ali. A porta do quarto, no entanto, tinha uma vida própria. Ela se abria sozinha no meio da noite, rangendo de uma forma que ecoava por toda a casa. George a trancava, colocava peso contra ela, mas a porta sempre voltava a se abrir. Era como se a casa estivesse tentando atrair alguém para dentro do seu coração sombrio. O comportamento de George Lutz, o cético, foi o que mais mudou. Ele começou a se tornar obcecado pela lareira. Ele passava horas na sala, tentando acender a lareira, sentindo um frio que nenhuma fogueira podia combater. Ele ficava irritado, taciturno, e começou a se parecer fisicamente com o antigo dono da casa, Ronald DeFeo Sr. Ele andava pela casa com as mãos nas costas, como DeFeo, e a sua voz se tornou mais rouca e autoritária. Ele reclamava constantemente do frio. Mesmo quando o termômetro marcava temperaturas normais, George afirmava que estava congelando. Ele dizia que o frio vinha do chão, que a casa estava sugando o calor. Ele começou a acordar todas as manhãs, precisamente às 3h15 da madrugada, a hora exata do massacre de Feu. Ele acordava em pânico, sem saber o porquê, mas com a certeza de que tinha que ir para o porão. O porão, um lugar que George evitava, mas que a casa o estava forçando a explorar. George desceu ao porão, movido por uma compulsão que ele não entendia. E lá, em uma parede de concreto no porão, ele encontrou uma pequena sala escondida. A planta da casa que ele tinha visto antes não mostrava essa sala. Ela estava escondida atrás de uma prateleira falsa. A sala era minúscula, sem janelas, pintada de um vermelho vivo. Ela fedia a enxofre. Quando ele entrou, a temperatura despencou para um nível insuportável. George, que era um homem prático, percebeu que a sala era, de alguma forma, uma câmara de isolamento térmico ou um portal. A história diz que o padre Rei, ao ouvir sobre a sala, chamou-a de a Sala Vermelha e a identificou como um portal para o inferno. O nome é dramático, mas o efeito físico da sala era real. Ela era um poço de frio e pavor. George começou a ver imagens aterrorizantes na casa. Ele via a esposa se transformando em uma velha decrépita. Ele via os filhos, de pé, olhando para ele com olhos injetados de sangue. Ele via a si mesmo, em pé, com um rifle nas mãos. A casa não estava apenas assustando. Ela estava o recriando. Estava moldando a imagem de Ronald DeFeo Jr. A maldade em Amityville não era apenas uma assombração clássica. Ela era uma força parasita que buscava replicar o trauma. Ela não queria apenas assustar a família Lutz. Ela queria que George repetisse o massacre de Butte. Kate
Enquanto isso, estava sofrendo seus próprios horrores. Ela tinha visões de olhos vermelhos espiando das janelas e começou a desenvolver marcas inexplicáveis no corpo, como se fossem queimaduras de primeiro grau, mas que sumiam em poucas horas. Ela sentia que estava sendo tocada e empurrada. E o mais assustador, ela começou a ter a mesma sensação de George. A casa a odiava, mas a queria. A família Lutz tentou lutar. Eles trouxeram símbolos religiosos, crucifixos, terços, água benta. Mas a casa ria deles. O crucifixo virava-se para a parede, desafiando-os. A água benta ferveu e evaporou em contato com a madeira. O terror se tornou insustentável. O ponto final da permanência dos Lutz na casa foi a noite de 14 de janeiro de 1976. O auge do terror. George estava sendo arrastado para a janela do sótão. Ele lutava, mas a força era esmagadora. Ele gritava, e o seu grito parecia se misturar com os gritos de outras vítimas. Kate, no andar de baixo, viu o óleo de motor escorrendo das paredes e das tomadas elétricas, inundando a casa. O piano tocava sozinho uma melodia estridente, e os móveis flutuavam no ar. As crianças estavam em pânico total, encolhidas no chão, implorando para que a mãe as salvasse. George, em um momento de clareza, percebeu que se ele ficasse por mais um minuto, ele mataria sua família. Ele não tinha mais controle. Naquela noite, após 28 dias de inferno, a família Lutz fugiu. Eles deixaram tudo para trás: roupas, móveis, fotos. Eles não levaram nada, exceto a roupa do corpo. O terror era tão grande que eles literalmente preferiram perder tudo e ficar um segundo a mais naquela casa. Eles deixaram a casa aberta, com as luzes acesas, para trás. Um monumento ao terror que ainda estava lá, respirando, esperando pela próxima família. A casa, no número 112 da Ocean Avenue, estava livre novamente, mas o mal que a preencheu não foi embora. Ele permaneceu, impregnado no concreto, na madeira, no solo. Ele estava esperando, e a história de Amityville, de fato, estava apenas começando a ser contada. A fuga dos Lutz abriu as portas para o próximo ato, o ato da investigação paranormal, o ato que traria os Warrens para o centro desta tragédia. O terror, quando é real, não se contenta em ser apenas um evento, ele se torna um magnetismo. A fuga dos Lutz da Ocean Avenue não encerrou a história. Na verdade, ela abriu a cortina para o espetáculo macabro que atrairia a atenção do mundo. A casa estava vazia, mas estava gritando. Em fevereiro de 1976, menos de um mês após a fuga precipitada, a mídia já estava na porta. Um jovem escritor chamado Jay Anson soube da história e a transformou em um livro que definiria o gênero, The Amityville Horror. Mas antes mesmo de o livro chegar às prateleiras, o terror já estava se espalhando. A história dos Lutz, com seus elementos de fezes verdes, melodia de piano tocando sozinha e o porco-demônio George, chegou aos ouvidos de uma dupla que se tornaria a mais famosa e controversa no estudo do paranormal, Ed e Lorraine Warren. Ed Warren, um demonologista autoproclamado, e Lorraine Warren, uma médium e clarividente. Eles eram a linha de frente do Vaticano contra o mal, ou pelo menos era assim que se apresentavam. Eles tinham um interesse particular em Amityville, pois o caso parecia misturar a violência humana persistente com uma atividade demoníaca de alta intensidade. Os Warrens não foram sozinhos. Eles levaram uma equipe de filmagem da estação de televisão de Nova York, Neo TV, e o Dr. Hans Holzer, um renomado parapsicólogo, além do fotógrafo Gene Campbell. O objetivo era simples, mas arriscado: entrar na casa desabitada e documentar o que havia feito uma família inteira fugir em pânico total. O dia da investigação, 24 de fevereiro de 1976, é uma das datas mais importantes na história paranormal. Lorraine Warren, a primeira a entrar na casa, sentiu imediatamente a pressão. Ela descreveu a casa como o lugar mais assustador em que já havia entrado, superando até mesmo o terror que ela alegava ter vivenciado no caso infiel Poltergeist ou nos mistérios de Harrisville. Ela disse que havia uma presença abismal, uma força que era física e esmagadora. Lorraine subiu as escadas, guiada por sua intuição, até o quarto do sótão, o mesmo quarto onde o padre Rei tinha sido alertado. Ela disse que, ao cruzar o limiar, sentiu a presença de algo imensamente antigo, algo que não era um fantasma, mas sim um ser não humano,
uma força demoníaca que havia se enraizado ali. A sua descrição era assustadora. Ela viu uma massa escura, uma silhueta alta e corpulenta, pairando no canto. Não era o espírito de Booth, nem o de seu pai. Era algo que usava a morte e o trauma. Enquanto Ohane investigava no andar de cima, Ed Warren estava no porão, o local onde George Lutz havia descoberto a temida Sala Vermelha. Ed, que se via como um especialista em fenômenos demoníacos, sentiu uma onda de energia negativa concentrada no porão. A Sala Vermelha, de fato, parecia ser o ponto focal, uma espécie de dreno de energia. Mas o momento que eternizaria a investigação foi capturado pela câmera de Jenny Campbell. No alto da escada, no segundo andar, Campbell preparava sua câmera. Ele a deixou ligada e posicionada, mas não havia ninguém no enquadramento. Ele foi se juntar a Ed Warren no andar de baixo. Em um momento que durou apenas alguns segundos, a câmera capturou uma imagem que se tornaria icônica. Uma figura escura, com olhos arregalados, espiando por trás a moldura da porta do quarto de hóspedes. A imagem, conhecida como a foto do menino fantasma de Amityville, parecia mostrar um jovem, talvez um dos filhos de Phil assassinados, espiando o corredor. O seu rosto, pálido e distorcido, parecia conter uma expressão de angústia e fúria. A análise fotográfica da época, embora rudimentar, não conseguiu desmascarar a imagem como uma fraude óbvia. Para os Warrens, era a prova física de que a casa não estava apenas assombrada, mas infestada. É crucial, para o nosso tom investigativo, analisar a teoria dos Warrens sobre a natureza do mal em Amityville. Eles não acreditavam em simples poltergeists ou fantasmas. A teoria de Ed Warren era que o crime brutal de Ronald DeFeo Jr. tinha aberto um portal. O ódio extremo, a violência repentina e o assassinato de 6 membros da família criaram uma contaminação espiritual de alto nível. O sangue no local, a dor psíquica, serviram como um farol para entidades demoníacas de nível primário. A entidade que Lorraine sentiu, segundo os Warrens, não era o espírito de Booth, mas um demônio que havia se instalado na casa, usando a tragédia do DeFeo como uma roupa. O seu objetivo não era assustar, mas sim manipular e incitar uma nova tragédia. Era uma possessão de lugar, onde o demônio não estava em George Lutz, mas na própria estrutura da casa. E o demônio estava lentamente transformando George no novo Booth. A descrição que Lorraine Warren deu sobre o modus operandi da entidade é a mais assustadora. Ela alegou que o demônio estava usando o medo de George para se alimentar. O zumbido que George ouvia não era o vento, era o som da entidade se energizando. O cheiro de enxofre e os olhos vermelhos que Kate via eram manifestações clássicas de possessão demoníaca. O mais intrigante é a questão do tempo, porque a entidade esperou por 13 meses após o massacre para se manifestar. Os Warrens e outros investigadores sugeriram que o tempo era necessário para que a ferida da casa sarasse de forma superficial. O espírito demoníaco precisava que a casa fosse habitada novamente por uma família unida, por pessoas que pudessem ser quebradas. Os Lutz, uma família recém-formada por um segundo casamento, eram psicologicamente vulneráveis, o alvo perfeito para a entidade parasita. O mal agiu em etapas. Primeiro, o isolamento. Ao assustar o padre-rei, a casa isolou os Lutz à proteção religiosa. Em seguida, a perturbação sutil. Os objetos que se moviam, os cheiros, as moscas que apareciam misteriosamente no inverno, todos elementos projetados para minar a sanidade. Por fim, a projeção psíquica, as visões de George de sua família morta e as alucinações de Kate, culminando na tentativa de forçar George a reviver o massacre. A investigação dos Warrens, embora curta, foi suficiente para eles confirmarem a hipótese de que a casa era de fato um local de atividade demoníaca de alto nível. Eles aconselharam os Lutz a nunca mais voltarem para casa e a terem cautela ao divulgar sua história. Eles sabiam que a publicidade poderia fazer com que o mal seguisse a família. Após a saída dos Warrens, a casa continuou vazia por quase um ano. Foi então que a próxima família, os Cromarty, se mudou. E o que aconteceu com eles adiciona mais uma camada de mistério e controvérsia a Amityville. Os Cromarty moraram na casa por 10 anos e repetidamente afirmaram que nunca viram ou sentiram nada de anormal. Essa contradição é o coração sombrio do caso Amityville.
Como uma casa que expulsou uma família em 28 dias aterrorizou os principais investigadores paranormais, pôde ser habitada por uma década sem incidentes. A resposta dos céticos e dos próprios Lutz, em entrevistas posteriores, divergem. Os Lutz defendiam que a entidade era seletiva, visando apenas famílias recém-chegadas e vulneráveis, e que a publicidade intensa após o seu caso havia, de alguma forma, desenergizado o mal temporariamente. A explicação dos céticos, no entanto, é muito mais direta: fraude. A teoria de que George e Kate Lutz, em conluio com o advogado de Ronald DeFeo Jr., William Weber, inventaram grande parte da história de assombração para ganhar dinheiro com o livro e o filme. Weber, que estava desesperado para apelar da condenação de Booth, alegou que o dinheiro do livro e do filme seria usado para financiar a defesa de seu cliente. O advogado Weber, mais tarde, admitiu publicamente que grande parte da assombração era uma invenção para a mídia. Ele disse que ele, George e Kate tinham sentado na cozinha da casa, bêbados, inventando a história do porco e das fezes verdes que escorriam das paredes. Esta confissão de fraude, feita por uma das fontes originais, é o que torna Amityville um caso tão complexo e sombrio. Mas o que a confissão de Weber não explica é o pânico genuíno da família Lutz ao fugir, o testemunho do padre rei antes de qualquer publicidade e a foto icônica do menino fantasma capturada pelos Warrens. O que era real e o que era invenção? A verdade é que Amityville reside na intersecção entre a ganância humana e um fenômeno inexplicável. A tragédia da família DeFeo foi real e a mancha que ela deixou na casa era profunda. A casa, no número 112 da Ocean Avenue, era uma zona de trauma psíquico, e talvez o que os Lutz experimentaram não tenha sido um demônio, mas a manifestação pura e descontrolada do ódio e do sofrimento de Booth. O mal não precisava de um nome ou de cascos. Ele só precisava da porta aberta que o crime de Feu tinha fornecido. E a próxima parte de nossa investigação nos levará de volta ao porão, à geologia do local e aos mistérios que a ciência tentou ignorar. O mal de Amityville pode ter uma origem muito mais antiga do que a família DeFeo, uma origem que remonta à própria fundação da casa e aos antigos rituais que a antecederam. O terror que se torna famoso invariavelmente atrai dois tipos de atenção, o crédulo e o cético. Amityville, com sua mistura potente de assassinato real e fenômenos paranormais, tornou-se o campo de batalha perfeito entre a fé e a ciência. Para o nosso olhar sombrio e investigativo, o ceticismo não desfaz o terror, ele o refina, forçando-nos a procurar a verdade em lugares ainda mais perturbadores. Após a fuga dos Lutz e a breve, mas intensa, investigação dos Warrens, a casa 112 da Ocean Avenue tornou-se um laboratório não oficial. Cientistas, parapsicólogos, engenheiros e até mesmo investigadores de fraude se revezaram, tentando desvendar o que havia de fato acontecido nos 28 dias de pânico da família Lutz. A principal linha de ataque dos céticos se concentrou em George Lutz. Sua motivação financeira em coescrever o livro The Amityville Horror, juntamente com a confissão de William Weber, o advogado de Booth DeFeo, de que partes da história foram fabricadas, lançou uma sombra permanente de dúvida sobre a credibilidade de todo o evento. Vamos analisar o argumento do ceticismo mais a fundo. Muitos investigadores independentes apontaram falhas gritantes na cronologia dos Lutz. Por exemplo, George Lutz afirmou que a casa estava infestada de moscas, mesmo no meio do inverno. Os céticos rapidamente argumentaram que isso era impossível em Long Island em dezembro. Da mesma forma, as histórias de Kate sobre a água benta que ferveu a tocar a madeira e o piano que tocava sozinho foram descartadas como hipérbole e ficção barata. Outra questão crucial é a localização. Amityville, ironicamente, é um nome que deriva das palavras latinas amita, tia ou amiga, e vila, cidade, significando algo como cidade amigável. A própria comunidade não queria a mácula de um assassinato em massa e de uma assombração demoníaca. Moradores vizinhos e historiadores locais tentaram ativamente desmentir as alegações, afirmando que a história do dedo do gigante e dos sacrifícios tribais eram mitos inventados. O Dr. Stephen Kaplan, um parapsicólogo que inicialmente queria ajudar os Lutz, tornou-se um dos seus maiores críticos. Kaplan alegou que, após se aprofundar no caso, descobriu inúmeras inconsistências e mentiras. Ele sugeriu que a história foi uma invenção elaborada para a mídia. No entanto, o seu ceticismo não conseguiu explicar um único ponto central:
o que causou o pânico inicial e genuíno dos Lutz que os fez fugir da casa com apenas a roupa do corpo. É aqui que a nossa análise sombria se afasta da simples fraude. Mesmo que os Lutz tenham exagerado ou inventado elementos da assombração para o livro, o catalisador para a fuga em 14 de janeiro de 1976 deve ter sido algo profundamente perturbador. A ciência entrou na casa na tentativa de fornecer uma explicação racional para os fenômenos físicos, o frio, os cheiros e os sons. A teoria do infrassom foi uma das mais promissoras. Infrassom são ondas sonoras de frequência extremamente baixa, abaixo do limite da audição humana. Sabe-se que o infrassom, gerado por ventilação defeituosa, corrente de ar ou até mesmo o oceano batendo nas rochas do penhasco próximo, pode causar efeitos fisiológicos e psicológicos profundos em humanos. Estes efeitos incluem náuseas, vertigem, calafrios, a sensação de frio inexplicável e até mesmo alucinações visuais e auditivas. Poderia o zumbido constante que George Lutz ouvia ser, na verdade, infrassom gerado pela estrutura da casa amplificando as ondas do mar ou do vento? Poderia a casa, em sua arquitetura modernista de concreto e vidro, ter se tornado um ressonador perfeito para a frequência do pânico? Se a casa do penhasco é sobre a geologia, a Amityville é sobre a estrutura. O design da casa colonial holandesa, com suas paredes grossas e fundações antigas, poderia ter criado um ambiente acusticamente traiçoeiro, onde o som de uma porta no andar de baixo poderia ser percebido como um sussurro no andar de cima. E o cheiro enjoativo poderia ser mofo ou fungos antigos. A famosa sala vermelha, com sua pintura vibrante e isolamento, poderia ter sido um quarto de isolamento onde a umidade e os esporos se acumulavam, gerando odores estranhos e até mesmo afetando o comportamento dos ocupantes. A ciência oferece explicações para os sintomas, mas falha em explicar a intenção. O infrassom não escreve bilhetes. O mofo não vira crucifixos para a parede. O que nos leva de volta ao ponto de partida, a mancha indelével da tragédia de Phil. O horror em Amityville, mesmo que parcialmente fabricado, baseia-se em um fato inquestionável. 6 membros de uma família foram brutalmente assassinados enquanto dormiam. O trauma físico e psíquico desse evento saturou a casa. Não precisamos de um demônio nomeado. O que se manifestou pode ter sido uma entidade residual, o eco da violência humana, amplificada pela arquitetura. A entidade, se é que podemos chamá-la assim, não precisava de um portal para o inferno. Ela já estava lá, incrustada no tecido da casa. Ela era a raiva reprimida de Booth, o desespero de Louise, o autoritarismo de Ronald Sr. E quando os Lutz, uma família com suas próprias vulnerabilidades, se mudaram, essa energia residual encontrou um novo alvo para se manifestar. Ela não queria apenas assustá-los. Ela queria recriar o seu momento de triunfo. A obsessão de George pela lareira, a sua mudança de personalidade para a de Ronald DeFeo Sr., o despertar às 3h15 da madrugada, tudo isso aponta para uma possessão de padrão. A casa estava ensaiando o massacre novamente, usando George como ator principal. A verdadeira assombração de Amityville pode ser a mais sombria de todas. Não há de um fantasma ou demônio, mas há de um padrão de violência que se repete. A casa, como uma fita cassete velha, estava tocando o último momento da família de Phil em loop, e quem morasse lá seria forçado a ser parte da trilha sonora. Outra teoria que ressurge, e que nos conecta diretamente com o folclore e a geologia, é a da localidade amaldiçoada. Antes da chegada dos europeus, a área de Amityville, e Long Island em geral, era habitada por tribos nativas americanas. Uma lenda persistente, embora difícil de rastrear em fontes históricas primárias, sugere que a terra onde a casa 112 da Ocean Avenue foi construída era um antigo local de aprisionamento ou isolamento. A lenda fala de uma área que era usada pelas tribos como um cemitério para doentes mentais ou criminosos. Pessoas que eram consideradas contaminadas ou possuídas eram abandonadas ali para morrer. Esta área, conhecida por suas propriedades geológicas incomuns e por ser um local de energia densa e negativa, era evitada pelos nativos. Eles acreditavam que a terra em si estava corrompida. Se esta lenda for remotamente verdadeira, a casa não foi construída apenas sobre um cemitério, mas sobre um local de sofrimento humano concentrado. O mal de Amityville não teria sido criado pelo massacre de 1974, ele teria sido apenas ativado por ele.
O derramamento de sangue e o ódio de Booth teriam fornecido a energia necessária para que a maldade latente da Terra despertasse, o que nos leva de volta ao porão e à Sala Vermelha. Se não era um portal para o inferno, o que era? A Sala Vermelha pode ter sido, em um passado mais recente, um depósito de alimentos da família de Feu. Mas o seu isolamento e o cheiro de enxofre sugerem algo mais. Enxofre, ou sulfureto de hidrogênio, é um gás que pode ser liberado por decomposição orgânica sob a terra. O gás, em concentrações baixas, pode causar alucinações. Estaria a casa liberando gases tóxicos, ou o cheiro de enxofre era uma manifestação clássica do medo, o cheiro associado ao demônio, que a mente de George Lutz estava projetando. A ausência de atividade paranormal, durante a década em que os Cromarty habitaram a casa, é o ponto mais forte dos céticos. Os Cromarty, uma família com uma história de vida mais estável e que era conhecida por sua discrição, não relataram nenhum evento assustador. Isso reforça a teoria de que o mal em Amityville era seletivo e reativo. Ele se manifestava quando provocado por uma atmosfera de desequilíbrio e trauma. Os Lutz vieram para a casa cheios de medo sobre o passado e insegurança sobre o futuro. Eles trouxeram o terreno fértil para o terror. Os Cromarty vieram sem medo, prontos para viver em uma casa que, para eles, era apenas uma propriedade barata. O horror, em Amityville, parece ser um espelho. Ele reflete o que você traz consigo. Se você traz medo, ele o amplifica. Se você traz ceticismo e instabilidade, ele se cala. Mas mesmo o mais cético dos investigadores não pode ignorar a persistência do mistério. O que fez a câmera dos Vines registrar a figura no corredor? O que realmente gritou para o padre Rei ir embora? O mistério de Amityville é a história de como o mal, seja ele demônio, trauma residual ou infração, usa a dúvida para se perpetuar. O fato de não termos certeza se foi uma fraude ou um fenômeno real é o que mantém a casa viva no imaginário popular. A incerteza é o seu verdadeiro poder, e a sua sombra continua a crescer, esperando por mais um capítulo, esperando por mais uma família para contar a sua história. O silêncio é o que resta quando o terror se acalma. Em Amityville, o silêncio não significava paz, mas sim que a casa havia entrado em um estado de dormência. Após a saída dos Lutz, a casa 112 da Ocean Avenue foi lacrada por um tempo. A cerca de bambu que George havia mandado construir ao redor da propriedade parecia mais uma jaula do que uma barreira. O mal, se ainda estivesse ali, estava esperando. A história de Amityville, filtrada por livros, filmes e décadas de controvérsia, nos força uma reflexão final sobre a natureza da justiça e da verdade. A justiça legal foi cumprida. Ronald DeFeo Jr., o Booth, cumpriu sua pena por seus crimes hediondos. No entanto, a justiça histórica e a verdade factual sobre a assombração permanecem suspensas. Qual é o verdadeiro terror de Amityville? É a certeza de que a violência humana pode ser tão poderosa, tão destrutiva, que ela transcende a própria vida. O ódio de Booth, a sua raiva reprimida e o ato final de chacina deixaram uma marca energética no local que talvez nenhuma bênção ou exorcismo pudesse limpar. A casa se tornou um monumento à disfunção familiar, levada ao extremo. O crime de Amityville nos lembra que o inferno, muitas vezes, não é um lugar distante. Ele é construído tijolo por tijolo, dentro das paredes de nossa própria casa, com o cimento do ressentimento. O ceticismo, com suas explicações sobre infração e fraude, nos oferece o conforto da racionalidade. Mas a irracionalidade do pânico dos Lutz, a sua fuga descontrolada e o testemunho de terceiros, como o padre Rei e os Vines, nos forçam a admitir a possibilidade de que algo além da nossa compreensão se instalou na 112 da Ocean Avenue. A história de Amityville é um alerta de que a ciência pode explicar os fenômenos, mas não a maldade por trás deles. O terror reside na ambiguidade. Voltando ao caso de Ronald DeFeo Jr., é intrigante notar que, ao longo dos anos na prisão, ele continuou a mudar sua versão dos eventos. Ele alegou que sua irmã, Dawn, de 18 anos, estava envolvida e que o crime foi um pacto fracassado. Ele chegou a alegar que a mãe o tinha drogado. A única constante em seu depoimento era a alegação de que ele não estava totalmente no controle, que ele foi coagido por forças externas.
Esta mudança constante apenas serviu para cimentar a sua reputação de sociopata mentiroso, mas para o investigador do paranormal, ela reforça a ideia de que a casa tinha um poder coercitivo, uma influência que o próprio assassino tentava desesperadamente negar ou transferir. A casa, ao longo das últimas décadas, tem sido vendida e revendida inúmeras vezes. Todos os proprietários subsequentes, como os Cromartie e outros, foram obrigados a assinar cláusulas de confidencialidade rigorosas. Embora a maioria tenha negado veementemente qualquer assombração, a simples exigência legal de silêncio contribuiu para manter o mito vivo, pois o que é mantido em segredo se torna imediatamente mais fascinante e aterrorizante. O número da casa foi inclusive alterado na tentativa de romper o elo com o passado, mas para o mundo, a casa sempre será a 112 da Ocean Avenue. É impossível separar o crime do fenômeno. O mal de Amityville, seja real ou inventado, é um reflexo do nosso medo da tragédia que não podemos controlar, da violência que explode sem aviso. E a casa, com suas janelas de olho vigilante, continua a nos observar. Agora, para enriquecer esta análise sombria, vamos mergulhar em alguns fatos históricos e curiosidades que muitas vezes são obscurecidos pelo mito cinematográfico, mas que são cruciais para a compreensão do caso. Fatos históricos, curiosidades e extras de Amityville. 1. O nome real do Padre Rei. No livro e nos filmes, o padre que tenta abençoar a casa é chamado de Padre Mancuso ou Padre Adas para proteger sua identidade. O seu nome verdadeiro era Padre Ralph J. Pecoraro. Pecoraro foi de fato a primeira pessoa a reportar atividade paranormal na casa. Ele alegou ter recebido o aviso de uma voz masculina gritando "vai embora", e ele desenvolveu bolhas feridas nas mãos que ele acreditava serem estigmas causados por sua tentativa de exorcizar a casa remotamente. Ele era uma figura respeitada na comunidade e seu testemunho pré-publicidade é um dos pilares da credibilidade do caso. 2. A questão da geologia e dos índios Shinnecock. A lenda que mencionamos sobre a terra amaldiçoada muitas vezes se conecta, de forma sensacionalista, aos índios Shinnecock. Embora a área de Long Island seja território histórico desta nação, não há nenhuma evidência histórica ou registro tribal que confirme que o local exato da casa 112 da Ocean Avenue tenha sido um cemitério de doentes mentais. Esta parte da lenda é altamente contestada por historiadores e, provavelmente, foi um detalhe criado para a narrativa. Contudo, o folclore local aponta que a área era utilizada para rituais por parte da população nativa, o que mantém a possibilidade de uma contaminação energética local. 3. O porão e a sala vermelha. A sala vermelha, que George Lutz alegou ser um portal demoníaco, era de fato uma pequena sala de 1,2 metros por 2,4 metros, sem janelas, escondida no porão. Documentos de construção posteriores sugerem que a sala foi usada como uma câmara escura para fotografia pelos antigos proprietários, ou talvez um depósito. A cor vermelha não era necessariamente satânica, mas a sua descrição como um local de frio intenso e cheiro de enxofre permanece sem uma explicação científica conclusiva. Se o cheiro era sulfureto de hidrogênio, a origem geológica subterrânea é a mais provável, reforçando a teoria da contaminação do solo. 4. A ajuda de demonologistas menos conhecidos. Antes dos Warrens, a casa foi investigada por outros demonologistas e padres. Um dos mais conhecidos foi Hans Holzer, que participou da investigação inicial. Como os Warrens, chegou à conclusão de que a casa estava infestada. No entanto, Holzer tinha uma teoria diferente. Ele acreditava que o mal era o espírito de um ex-proprietário, um plantador cruel chamado Jeremias Ketchum, que viveu na região no século XVII e teria praticado rituais satânicos. Ele acreditava que Budifeu estava possuído pelo espírito de Ketchum e não por um demônio genérico. Esta teoria adiciona uma camada de folclore específico ao caso. 5. A famosa foto do menino fantasma. A imagem capturada por Jenny Campbell, a foto do menino espiando a porta, é o artefato paranormal mais famoso de Amityville. Embora seja fácil refutar a maioria das alegações dos Lutz, a foto permanece um enigma. Campbell afirmou ter certeza de que não havia crianças na casa durante a investigação. A foto foi submetida a análises que confirmaram a autenticidade da película e a ausência de manipulação óbvia. Muitos especulam que a figura seja o espírito de John Matthew, de 9 anos. Curiosamente, a figura não está olhando para a câmera, mas sim para o chão, como se estivesse procurando algo. 6.
a versão de Ronald DeFeo Jr. A defesa de DeFeo no tribunal inicialmente tentou culpar a máfia e dívidas do pai, mas a narrativa mudou para insanidade. Butch chegou a alegar que a mãe, Louise, atirou no pai e ele reagiu matando o restante da família. Essa narrativa foi rejeitada pelo tribunal, mas ela se encaixa no padrão de sociopatia. A recusa em aceitar a responsabilidade total pelo crime e a necessidade constante de criar narrativas complexas para justificar o injustificável. Butch morreu na prisão em 2021, levando consigo a verdade final sobre o que realmente o motivou. O legado de Amityville não está na ficção de Hollywood, mas no questionamento que ele nos impõe. O que aconteceu naquela casa transcende o crime e o conto de fantasma. Ele se torna um estudo de caso sobre a fragilidade da mente humana quando confrontada com uma força de violência extrema. A verdadeira lição de Amityville é que a pior assombração pode não ser um demônio com cascos, mas o eco perpétuo de um assassinato, esperando pacientemente para recriar sua tragédia, esperando por você para se tornar a próxima vítima de sua rotina sombria. O número 112 da Ocean Avenue, a casa que não queria ser esquecida. E agora, você carrega a sombra desta história. Se você chegou até aqui, é porque a verdade, por mais sombria que seja, o atrai. É a curiosidade sobre o que é real e o que é fabricado que mantém o mistério vivo. Não deixe que o mal de Amityville desapareça. Inscreva-se no canal Contos de Terror Sombrio. Ative as notificações e faça parte da nossa comunidade de investigadores do inexplicável. Queremos saber a sua opinião. O que você acha que aconteceu naquela casa? Foi fraude ou foi um demônio? Deixe seu comentário e junte-se a nós no próximo conto onde a realidade é mais assustadora que a ficção. Você já acordou no meio da madrugada e teve a sensação de que alguém estava andando pela sua casa? Pois eu acordo com esse som todas as noites. Tudo começou quando encontrei um anúncio irresistível. Um quarto barato em uma casa antiga no centro da cidade. O preço era tão baixo que parecia brincadeira. Eu, estudante sem dinheiro, aceitei sem pensar duas vezes. Quando cheguei, a casa era maior do que eu imaginava. As paredes descascadas, janelas altas, madeira rangendo a cada passo. Mas nada disso me incomodou. Eu só precisava de um teto e silêncio para estudar. O dono me entregou a chave sem muitas explicações. Disse apenas: "O quarto é seu. As regras são simples. Não se assuste com os barulhos da noite." Achei estranho, mas ri por dentro. Mais uma superstição boba. Na primeira noite, adormeci rápido, exausto da mudança. Mas acordei exatamente às 3h03 da madrugada com um som claro de passos no corredor. Passos lentos, pesados, arrastados, como se alguém deslizasse os pés pelo chão. Levantei. Ainda sonolento, abri a porta e olhei para fora. O corredor estava vazio, escuro, silencioso. Deve ser outro inquilino, pensei. Mas ao longo dos dias percebi que ninguém mais morava ali. Só eu. Na segunda noite, o mesmo horário. 3h03 passos novamente, agora mais próximos da minha porta. O som fazia a madeira vibrar. Esperei, suando frio, mas nada aconteceu. Na terceira noite, não consegui dormir. Fiquei acordado, encarando o teto, até que ouvi exatos passos às 3h03. Mas dessa vez, não estavam no corredor. Estavam dentro do meu quarto. Saltei da cama, acendi a luz e não havia ninguém. O quarto estava do jeito que deixei, mas o ar estava gelado, pesado, como se uma presença invisível me observasse. Pensei em ir embora naquela mesma manhã, mas havia algo que me prendia. A curiosidade, a sensação de que a casa queria me mostrar algo. Decidi investigar. Durante o dia, explorei cada cômodo. A casa tinha mais portas do que eu lembrava. Portas estreitas, algumas emperradas, outras que davam para corredores pequenos que terminavam em paredes cegas. Como se a arquitetura tivesse sido alterada várias vezes. No sótão encontrei móveis cobertos por lençóis, caixas cheias de fotos antigas. Todas as fotos mostravam pessoas sérias, com olhares fixos e sem sorrisos. Famílias inteiras, sempre diante da mesma parede da sala de estar. Mas em todas elas havia um detalhe em comum, uma mancha escura no canto da foto, sempre no mesmo lugar. Naquela noite, esperei. Não dormi. Fiquei sentado na cama, olhando para a porta.
Quando o relógio marcou 3h03, os passos começaram. Primeiro fracos, depois mais fortes. Caminhavam de um lado ao outro do corredor, paravam diante da minha porta e entravam. Dessa vez eu vi. A maçaneta girou sozinha. A porta abriu devagar. A escuridão do corredor pareceu engolir a luz do meu quarto. E, por um instante, vi uma sombra atravessar o batente. Alta, magra, sem rosto definido. Só um vulto humano que caminhava até a cadeira no canto do quarto. Sentei congelado, incapaz de reagir. A sombra parou diante da cadeira, sentou-se e ficou ali, imóvel. O relógio continuava marcando 3h03, sem avançar um minuto sequer. O tempo parecia preso. Pisquei. A sombra desapareceu. A porta estava fechada e o relógio voltou a andar. Acordei no chão, como se tivesse desmaiado. O sol entrava pela janela e tudo parecia um sonho. Mas a cadeira ainda estava virada para a cama. Eu nunca tinha deixado ela assim. Na noite seguinte, o ritual se repetiu. Sempre às 3h03. Os passos, a porta abrindo, a sombra entrando e se sentando na cadeira. Nunca fazia nada além disso. Só ficava ali, imóvel, como se me observasse. Até que, na 7ª noite, a sombra não parou na cadeira. Ela se levantou, deu 2 passos em minha direção. E eu ouvi, pela primeira vez, um som saindo dela. Não era uma voz comum. Era como um sussurro múltiplo, dezenas de vozes falando juntas. Você está acordado. Senti a garganta fechar. A sombra ficou tão perto que a temperatura do quarto caiu bruscamente. O abajur piscava sem parar. Fechei os olhos. Rezei. Quando abri, estava sozinho novamente. A partir desse dia, tudo mudou. A casa começou a reagir. Portas batiam sozinhas durante o dia. O rádio ligava sem ninguém tocar. Espelhos mostravam reflexos atrasados, como se outra versão de mim estivesse me observando. Comecei a evitar dormir, mas não adiantava. Sempre que o relógio marcava 3h03, eu ouvia. Sempre os passos, sempre a presença. E, cada vez mais, ela chegava mais perto. Uma madrugada, criei coragem. Esperei a sombra entrar, sentar na cadeira e então perguntei: "O que você quer de mim?" Por um instante, silêncio. Depois, lentamente, a sombra apontou para a parede do quarto. Passei o dia seguinte examinando aquela parede. Bati nela com os punhos. O som era oco. Peguei uma faca de cozinha e comecei a arranhar o reboco até encontrar uma pequena porta escondida atrás da pintura antiga. O coração disparou. A porta rangia quando forcei a abrir. Dentro, um espaço estreito, quase como uma fenda no muro. E lá dentro, encontrei algo que me gelou até a alma. Uma cama infantil, coberta de poeira e manchas escuras, como sangue. No colchão, uma boneca de porcelana com os olhos trincados, o corpo quebrado. E um diário velho, as páginas amarelas e manchadas. Abri. As últimas palavras escritas, quase legíveis, diziam: "Eles não me deixam dormir. Eles andam pelo corredor. Todas as noites, às 3h03. Eles querem que eu fique acordada para sempre." Fechei o diário com as mãos tremendo. Naquele instante, percebi o que a sombra queria. Ela não me observava. Ela me preparava. Naquela noite, quando os passos voltaram, não esperei. Corri, abri a porta do quarto, fugi pela escada abaixo. Mas a casa não era mais a mesma. Os corredores se alongavam, as portas davam para os mesmos lugares. E por mais que eu corresse, o relógio da sala sempre marcava 3h03. Ouvi risadas infantis, ecoando pelas paredes. Caí no chão, exausto. Quando olhei para cima, a sombra não era mais uma. Eram várias. Pequenas silhuetas, crianças sem rosto, cercando-me, andando ao meu redor. E todas repetiam em coro: "Agora você nunca mais vai dormir." A última coisa que lembro foi a sensação de mãos pequenas me puxando para a escuridão. Quando acordei, já era dia, mas não no meu quarto. Eu estava deitado na cama infantil atrás da parede secreta, o diário aberto ao meu lado. E o relógio marcava 3h03. Até agora. Você acredita que uma casa pode estar viva?
Eu não acreditava, até a noite em que fiquei preso dentro dela. Tudo começou quando aceitei o convite mais idiota da minha vida, passar uma noite na velha casa da rua sem luz. Todo mundo na cidade falava sobre aquele lugar, mas ninguém tinha coragem de entrar. As janelas estavam sempre quebradas, o telhado parecia prestes a desabar, mesmo abandonada. A casa parecia observar quem passava pela calçada. Meus amigos juravam que quem entrava ali não saía igual. Alguns diziam que ouviam vozes vindas do porão. Outros falavam de vultos na janela. Eu ria dessas histórias. Pensei que era só mais uma daquelas lendas de bairro. Mas eu estava errado. Entrei sozinho. Não porque fosse corajoso, mas porque queria provar que não tinha medo. Levei apenas uma lanterna e meu celular. Assim que cruzei a porta, o ar mudou. Era pesado, quase sufocante. O silêncio parecia vivo, como se a casa estivesse prendendo a respiração. O corredor era estreito, com paredes descascadas e manchas escuras que eu não sabia dizer se eram mofo ou sangue seco. O piso rangia a cada passo, mas o som ecoava como se houvesse alguém caminhando atrás de mim. Tem alguém aqui? Minha voz tremeu ao sair. O eco voltou do andar de cima, prolongado, distorcido, como se não fosse apenas a minha voz. Subi as escadas devagar. Cada degrau vibrava sob o meu peso. A lanterna iluminava quadros tortos nas paredes. Os rostos retratados neles pareciam me seguir com os olhos. Quanto mais eu encarava, mais convicção tinha de que se mexiam. No fim do corredor, uma porta fechada, a maçaneta gelada como gelo. Quando girei, o som da ferrugem ecoou como um grito. O quarto era amplo, vazio. Apenas uma cadeira no meio, virada para a janela. O vidro estava embaçado, mas atrás dele juro que vi uma sombra atravessar o quintal. Engoli seco e voltei à escada. Só que os degraus não levavam mais ao corredor por onde eu tinha entrado. Em vez disso, davam para baixo, um porão. E eu sabia que a casa não tinha porão. Meus olhos lacrimejaram. Pensei em correr, mas minhas pernas se moveram sozinhas. Era como se a casa me puxasse. Desci. O cheiro de podridão tomou meu nariz. As paredes eram de pedra, úmidas, cobertas de símbolos riscados à unha. Símbolos que eu não conhecia, mas que pareciam pulsar no escuro. Então ouvi um sussurro, fraco, mas claro. Daniel, meu corpo congelou. Senti suor escorrendo pelas costas. Contra qualquer lógica, segui o som. No canto do porão, um objeto estranho, um espelho trincado. Mas quando mirei a lanterna, meu reflexo não estava normal. Era eu, mas mais pálido, com os olhos pretos como carvão. Ele sorriu. A lanterna apagou. O celular desligou sozinho. O escuro me engoliu. Atrás de mim, uma respiração pesada. Virei rápido, mas não havia ninguém. Quando olhei de novo para o espelho, meu reflexo não me imitava mais. Ele se moveu sozinho, lento, aproximando o rosto do vidro, até bater a testa contra ele. Um estalo. O vidro trincou mais, mas o reflexo continuava sorrindo. Corri escada acima, tropeçando, sentindo o peito arder. Mas quando alcancei a porta, ela não dava mais para fora. Eu estava de volta ao corredor dos quadros. Os olhos nas pinturas agora choravam. Gotas vermelhas escorriam pela moldura e manchavam o chão. O silêncio foi rompido por um som suave, como alguém andando descalço logo atrás de mim. Eu não me virei. Não queria ver. Abri a primeira porta que encontrei e entrei. Era uma cozinha, antiga, enferrujada, cheirando a carne podre. Pratos ainda estavam sobre a mesa, como se alguém tivesse saído no meio do jantar. Mas a comida parecia fresca, embora coberta de larvas. O rádio em cima da pia ligou sozinho. Uma voz grave saiu dele, repetindo apenas uma frase. Você não devia estar aqui. A voz se repetia, mais alta a cada vez. Tapei os ouvidos, mas ainda assim ouvia. Era como se as palavras fossem ditas dentro da minha cabeça. Corri de novo, atravessando a cozinha e empurrando uma porta lateral. Dei de cara com a sala de estar. Sofás cobertos por lençóis, mas havia marcas de alguém sentado recentemente. Poeira em todo lugar, menos ali. O relógio de parede começou a bater. Não eram badaladas normais. Eram batidas secas,
rápidas, como um coração em desespero. Sai daqui, uma voz feminina sussurrou perto do meu ouvido. Virei na mesma hora, mas não havia ninguém. Ainda assim, senti o hálito gelado roçando minha pele. Meus passos me levaram até a escada novamente. Eu queria sair. Eu precisava sair. Subi correndo. Mas quando cheguei ao topo, estava diante da mesma porta do quarto com a cadeira. Abri. Agora a cadeira estava ocupada. Uma mulher magra, de vestido antigo, estava sentada de costas, olhando pela janela. Seus cabelos eram longos, pretos, cobrindo parte do rosto. Ela não se moveu quando entrei. Quem é você? Perguntei, sem coragem de me aproximar. Ela virou lentamente a cabeça. Os olhos estavam brancos, sem pupilas. A boca se abriu devagar, revelando dentes escuros. E então ela falou, com a mesma voz que ouvi no rádio. Você não devia estar aqui. A janela atrás dela se estilhaçou, embora não houvesse vento. As cortinas tremularam como se alguém tivesse passado correndo. Eu recuei, tropecei e caí no chão. Quando levantei, a mulher não estava mais lá. Só a cadeira, virada para mim agora. O pânico tomou conta. Corri para fora do quarto, mas cada corredor parecia se repetir. Eu abria portas e voltava para os mesmos lugares. O relógio batia sem parar. O rádio ligava sozinho. E os quadros agora mostravam a minha imagem em todos eles. Eu, apavorado, preso dentro da própria pintura. Tentei gritar, mas minha voz não saía mais. Tropecei de novo e caí em frente ao espelho do porão. Eu não tinha descido, mas de alguma forma estava lá embaixo outra vez. Meu reflexo me observava, agora do outro lado do vidro, batendo com as mãos na superfície. Cada batida fazia o chão tremer. Ele abriu a boca e ouvi minha própria voz vindo dele, repetindo sem parar: eu não devia estar aqui. Eu não devia estar aqui. Eu não devia estar aqui. O vidro começou a rachar inteiro. Eu recuei, mas atrás de mim havia apenas parede. A casa tinha me fechado lá dentro. Quando o espelho quebrou, senti mãos geladas agarrando meus braços. Meu reflexo saiu do outro lado, puxando-me com força. Os olhos dele eram só escuridão. A última coisa que vi foi a cadeira vazia no quarto de cima. E percebi que, de alguma forma, agora era eu quem estava sentado nela, esperando por alguém que tivesse coragem de entrar.